Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Adson Braga, né? Eu sou estudante de Engenharia Mecânica da UFRJ Macaé e eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre o meu projeto de sistemas dinâmicos. Basicamente o projeto consiste numa análise oscilatória de uma turbina eólica, né? Principalmente na pá da turbina, né? Que a gente vai estar analisando ali. E caso dê tempo, eu também quero tentar analisar a coluna dela. E eu vou falar um pouquinho sobre como é que vai ser isso aí. Primeiro eu vou fazer uma contextualização, né, sobre energia, sobre demanda energética. A gente tem que, segundo o relatório estatístico da energia mundial 2020 da BP, a gente tem que o consumo mundial cresceu 20,94% entre os anos de 2009 e 2019. E esse crescimento, assim, bem grande, né, isso é, acho que tem pelo nosso desenvolvimento e tal, tudo, começa a, causar questões ambientais pertinentes, né. A gente tem que esse debate, ele inicia na década de 70, né, quando percebeu que os recursos eram finitos e que as ações humanas poderiam gerar consequências. E ele vem se intensificando ao longo dos anos. E então, e essa preocupação, né, surge porque a gente viu que a gente começou a ter consequências ambientais, degradação do meio ambiente, efeito estufa, poluição, etc. E dentre essas outras formas de se buscar uma energia mais sustentável e mais limpa, a gente tem a energia eólica, que pode ser uma das soluções, né? Energia eólica é uma forma de obtenção de trabalho, né? É uma das mais antigas do planeta, né? A gente tem que ter registros históricos de 200 anos antes de Cristo na Pérsia. Mas apesar de ter um registro histórico dessa época, acredita-se que essa energia eólica ela é utilizada a longo tempo, né? O trabalho por eólico, né? Digamos assim. Tanto na China quanto no Império Romano, né? Utilizavam cataventos rústicos para irrigação. E isso é 2000 antes de Cristo e 1700 anos de Cristo, respectivamente. E apesar que quando a gente se fala em energia eólica, né, a primeira coisa, logicamente, que vem à mente é o vento, né? Só que a gente tem que o vento ele é consequência direta da ação solar, né, de raios solares. Por quê? O que acontece? Devido à geometria da Terra e a sua inclinação e tudo isso, né, a gente tem que os raios solares eles chegam com inclinação diferente na superfície terrestre. E essa inclinação faz com que a massa de ar ali no globo ela se aqueça de forma diferente e tenha uma temperatura diferente. E esse aquecimento não uniforme faz com que a massa de ar ali envolvida ela tenha densidade diferente e se movimente. Então, devido a isso, a gente tem o surgimento dos ventos, etc. Tem vários tipos de nomenclatura de cada vento. Então, a gente vê que essa movimentação dos ventos está associada à energia solar, não, mas aos raios solares. Então, né, o objetivo desse trabalho, nessa introdução rápida, né, seria basicamente analisar o perfil oscilatório vibracional, no sistema eólico, utilizando modelos simplificados e aproximados para que a gente consiga estudar a movimentação desse sistema. Então, para iniciar isso, né, eu vou falar um pouco sobre os fundamentos teóricos que serão utilizados, principalmente sobre as forças atuando ali e os conceitos físicos que estão por trás de tudo aquilo ali. Por exemplo, a gente vai usar muito o conceito de mecânica dos fluidos, principalmente a lei de Bernoulli. Por exemplo, quando a gente analisa o perfil da pá ali, a gente tem que o fluido pode percorrer caminhos diferentes. E quando você assume que o escoamento é contínuo, a gente tem pela equação de Bernoulli ali embaixo, que ele vai, para conseguir manter essa igualdade, a gente vai ter velocidades diferentes e pressões diferentes. Por exemplo, lá em cima, como um fluido percorre um caminho maior, ele vai ter que ter uma velocidade maior para manter o escoamento contínuo. Então a pressão dele diminui. Embaixo ocorre o inverso. A gente vai ter uma pressão maior e uma velocidade menor. E essa diferença de pressão, nesses pontos, a gente tem que gera uma força de sustentação. Essa força de sustentação ela é muito conhecida quando a gente se fala em avião e tal, em asa de avião, porque é ela que mantém o avião no ar, né? Só que além dessa força de sustentação, a gente vai ter uma outra força associada ao sistema, que é a força de arrasto. Essa força de arrasto tem a mesma direção do escoamento. Já a força de sustentação ela tem uma direção perpendicular à direção do escoamento. E além disso, outro fator importante que a gente vai abordar e falar um pouco da importância dele é o ângulo de ataque. E por que o ângulo de ataque é importante? Porque o ângulo de ataque é o principal responsável pela força de sustentação. E nesses sistemas que a gente está analisando, né, por exemplo, você pega um avião, você pega um sistema eólico, a força de sustentação é uma das componentes essenciais para a eficiência do projeto, e para a segurança também. Então, a gente tem que diminuir as perdas de força de sustentação no projeto. Então, com isso, o que acontece? A gente tem que fazer uma aerodinâmica que vai mudando a força de sustentação para que ela se torne a melhor possível. Então, devido a isso, a gente tem que, por exemplo, quando você analisa uma pá de uma turbina eólica, a gente tem que ela tem uma curvatura.
para que a força de sustentação vá mudando ao longo da pá. E o ângulo de ataque, para poder mudar essa força de sustentação, a gente tem que ter que o ângulo de ataque ele tem que variar ao longo da pá. Por quê? O ângulo de ataque é o principal responsável por fazer que o fluido percorra caminhos diferentes. Então, por isso, ele é essencial para um projeto. Só que quando você varia o ângulo de ataque ao longo da pá, a gente tem que as forças resultantes vão ter direções e sentidos diferentes. Então, esse tipo de coisa faz com que na pá gere uma força, um esforço de torção ali na pá. E além disso, além da torção que tem ali, a gente vai ter uma deflexão na pá devido tanto a essa força resultante e também a força peso que vai estar atuando ali. Então, você vê aqui na pá, age uma deflexão, age uma torção, e isso a gente analisando só a pá. E para você entender a complexidade do sistema, quando a gente imagina, né, a gente analisa que todos esses movimentos eles estão conectados, ou seja, qualquer movimento na pá interfere na coluna. Por exemplo, se você tem uma deflexão na coluna, essa deflexão, na coluna não, perdão, na pá, essa deflexão vai gerar uma torção na coluna. Assim como uma torção na pá gera uma deflexão na coluna, e etc. Né? A gente tem que ter todos os movimentos estão associados. Então, por isso é muito difícil você fazer uma análise analítica do que acontece no sistema eólico. O que a gente faz, então, já que essa é tão difícil? O que a gente tenta fazer? A gente tenta fazer uma modelagem dinâmica. E as modelagens elas são feitas a partir de características físicas principais de um sistema. Dentre essas características, as que mais se destacam é a capacidade de restituição, a capacidade de dissipação energética e a inércia. Então, se você conseguir analisar bem esse sistema e conseguir definir bem essas três características, você consegue ter uma modelagem dinâmica aproximada e bem quantitativa e qualitativamente próxima do real. E, por exemplo, o que a gente vai usar nessa nossa análise dinâmica aqui, nessa nossa modelagem dinâmica, para poder tentar entender o comportamento do sistema? Primeiro, a gente vai fazer uma simplificação para uma viga engastada com massa concentrada na extremidade. Essa modelagem é muito usada para simular a dinâmica de um avião durante o voo, né? Só que a gente vai usar também para a nossa pá. Então, o que a gente vai fazer para poder aproximar ainda mais do real? A força que vai estar atuando ali, ela vai estar relacionada com a rotação da pá eólica. Então, a gente vai ter uma força senoidal, cossenoidal ali, atuando ali, para poder se aproximar do real, né? E vai considerar como tivesse uma viga engaixada fixa, só que com uma força atuando, variando de acordo com a rotação do rotor. Outro sistema que a gente vai utilizar para simplificar, para entender o que está acontecendo ali, uma coisa que eu esqueci de falar. Esse sistema anterior ele vai ser utilizado para analisar a deflexão que está atuando ali na pá e como está oscilando aquela deflexão ali no sistema da pá. Né? Esse aqui vai ser para analisar o movimento, a dinâmica do perfil da pá, porque o perfil da pá tem uma dimensão, ele tem um comprimento e tal. A gente vai analisar como está atuando esse perfil, como é a movimentação desse perfil, para ver se ele está resistindo aos esforços ou não. Por quê? O objetivo dessa análise, né, é você estudar as frequências naturais do sistema e ver e projetar de uma forma que a frequência do sistema não atinge as frequências naturais do material, porque se atingir, a gente pode entrar numa zona de ressonância e essa ressonância pode gerar amplitudes assim, para além do projeto, para além do que foi projetado, que são indesejadas para o sistema, e fazendo com que se rompa, o que não é nem um pouco assim, interessante para o nosso sistema. E basicamente é isso que vai ser um pouco do projeto, essa parte um pouco introdutória, onde eu vou entrar nas especificações da análise, sabe, tipo de material, as propriedades mecânicas e físicas, eu vou entrar nas equações de vibração e tudo isso. E basicamente esse é o projeto inicial, essa cara, e isso que a gente vai levar mais adiante, né? Aqui estão as diferenças que eu usei para fazer esse slide, e é isso.